Participe do Interagro 2022. Debates, exposições, programação de campo na Embrapa, além de palestras com temas relevantes e grandes nomes do agro. Alexandre Garcia, Paulo Hermann, Marcos Janck, Roberto Rodrigues e muito mais. De 8 a 11 de junho, na sede do sindicato em Campo Grande. Inscrições gratuitas. interagro2022.com.br. Uma realização Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho. Criar é ir em direção ao novo. É a mola propulsora das descobertas, das mudanças e das obras-primas. Criar abre oportunidades para novas experiências e altera a percepção da realidade. Quem cria pode construir uma nova ideia, uma nova forma de ver o mundo. São os criadores que mudam o mundo e sua pulsão interior os empurra para novas conquistas. Quem cria, produz, inventa, reinventa, inova, renova, imagina e reimagina novas possibilidades. Criadores produzem o inesperado, o novo, criam saídas, desenvolvem caminhos, abrem atalhos e encontram soluções. Ser criativo requer coragem, mas, acima de tudo, vontade de transformar. Qualquer pessoa pode dizer: sei criar, posso criar, vou criar, basta começar. Criar é criar a si mesmo, é se reinventar, tornar-se mais livre e responsável. É realizar o impossível. Quem cria faz história porque transforma a vida das pessoas. Quem cria molda o presente porque traz à luz uma nova ideia. Quem cria constrói o futuro e nos faz sonhar. Sebrae 50 anos. Criar o futuro é fazer história. Olá, mais uma vez, boa tarde àqueles que estão nos acompanhando presencialmente aqui no Sindicato Rural de Campo Grande e a você que se conecta pela internet no Interagro 2022. Boa tarde também, seja bem-vindo. Esse é o segundo ano que acontece o Interagro. A ideia é sempre levar para o produtor rural, não só aqui de Mato Grosso do Sul, mas também de todo o Brasil, informações sobre a integração tecnológica do agronegócio. O Sindicato Rural tem feito esse evento de forma a contribuir para o setor e para os produtores. Hoje de manhã já tivemos palestras focadas no setor leiteiro e agora à tarde também teremos esse mesmo tema sendo abordado nesse primeiro dia do ciclo de palestras. E nós teremos agora a palestra com a Mariana Magalhães Campos, da Embrapa Gado de Leite. Ela vai falar sobre cria e recria de bezerras leiteiras. A conversa vai ser online. Vou ter um papo com ela online. Ela não está aqui, né, no Recife. Nós vamos daqui a pouquinho acompanhá-la. A Mariana Magalhães, ela é pesquisadora em nutrição animal da Embrapa Gado de Leite. Ela é médica veterinária pela Universidade Federal de Minas Gerais, com mestrado e doutorado em zootecnia pela Escola Veterinária, também da mesma universidade. Área de concentração, nutrição animal. A área de pesquisa e nutrição de ruminantes, atuando principalmente nos temas
cria e recria de bezerras leiteiras, eficiência alimentar, pecuária de precisão, exigências nutricionais e emissão de metano entérico em ruminantes. Ela também é responsável técnica pelo complexo multiusuário de bioeficiência e sustentabilidade da pecuária. Então nós vamos recebê-la, vamos convidá-la para que a partir desse momento ela conduza esse ciclo de palestras do Interagro 2022. Olá, doutora Mariana, boa tarde, tudo bem? Pode seguir daí então com a sua palestra. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite, a oportunidade, né, de estar falando com vocês aqui sobre um pouquinho sobre cria e recria de bezerras leiteiras num evento tão bacana. Eu tenho acompanhado pela internet as palestras. Queria parabenizar o sindicato pela organização desse evento. Então, para falar um pouquinho sobre as bezerras, a gente tem que ter muito claro que as bezerras são o futuro da produção de leite dentro de uma fazenda. Então, cada vez mais os produtores têm certeza que, na verdade, a fase de criação de bezerras deixa de ser vista por esses produtores como uma fase de alto custo e sim como um alto investimento. Claro que a gente tem custo com o leite que é fornecido a esses animais, custo de mão de obra. É uma fase que o risco sanitário, né, dos animais adoecerem é maior, é um recém-nascido, com toda a fragilidade e montagem do sistema imunológico desse animal, mas cada vez a gente tem mais pesquisas demonstrando que esses 60, 90 dias dessa fase de cria, de aleitamento, a grande influência que esses poucos dias vão ter na produção futura do animal. Então, eu costumo dizer, né, a bezerra de hoje é a vaca de amanhã. Então, tudo que a gente faz nesse período, a gente vai estar refletindo na produção e na viabilidade do sistema de produção como um todo. E para a gente, como em todas as fases da produção leiteira, a gente tem que definir quais são as estratégias que a gente vai utilizar no nosso sistema de produção. Então, o primeiro passo, a gente vai ter até uma palestra em seguida, mostrando a importância da gente ter esses dados. A gente tem que avaliar a situação da propriedade. Então, assim, avaliar qual que é o peso ao nascimento desses animais, o ganho de peso, as doenças, e baseado no que eu tenho de situação atual, eu consigo fazer e definir metas claras e com indicadores que a gente possa acompanhar, ver se está atingindo as metas, se não está atingindo. É importante ter essa análise periódica do cumprimento das metas, atuar sobre os fatores limitantes. Por que eu não estou atingindo a meta nesse mês ou nesse ano? Será que a meta está adequada? Será que há algum ajuste no protocolo que deve ser feito? E sempre reavaliar e ajustar as metas e protocolos sempre que necessário. E o cuidado com as bezerras, na verdade, ela não começa no nascimento da bezerra, né? Ela começa antes da inseminação, quando eu vou estar escolhendo qual touro, qual é o meu rebanho, né? A minha genética, fazer o plano genético, se eu vou focar mais na parte de saúde, de precocidade, longevidade, de produção de leite. Então, é importante a gente ter uma definição de um plano genético muito claro dentro da fazenda. É importante, independente se são vacas ou novilhas, a gente buscar touros com facilidade de parto, porque o animal que nasce já em condição de um parto distóxico, um parto demorado, em que você vai ter que auxiliar, puxar esse bezerro, essa bezerra já nasce com uma dificuldade maior de viabilidade, enfim, de tudo isso. Então, é sempre muito importante a gente buscar touros para essa característica com facilidade de parto. Quando a gente está pensando na novilha, é muito importante a gente ver o peso que eu estou liberando esses animais à inseminação. E peso e tamanho, né? A altura desses animais. Mas não só isso, a maioria dos produtores já tem essa definição de qual peso eu vou liberar. Normalmente, em torno de 55% a 60% do peso, a idade adulta do seu rebanho, é o peso que é liberado desses animais, mas tão importante quanto é você acompanhar esse ganho de peso dessa novilha, o score corporal dela, até
o momento do parto, porque o que é muito comum nas fazendas, você insemina, se o animal foi feito o diagnóstico, está prenha, o que os produtores fazem? Coloca esse animal lá no piquete, no fundo da fazenda, e você só vai voltar a lembrar desse animal, muitas vezes, próximo ao parto. Então, isso a gente não pode fazer, porque depois a gente não tem como correr atrás desse prejuízo, e aí esse animal vai ter, se está ou com muita score ou com baixo ganho de peso, vai levando a uma série de consequências que podem inviabilizar, né, essa diminuição da produção dessas vacas no futuro. E aí, esse acompanhamento, a gente tem que preocupar aonde essa bezerra vai nascer, qual que é o local. Um piquete ou baia maternidade tem que ter algumas características para você já garantir que esse animal vai nascer num local adequado. Então, é importante que a gente escolha um local com fácil observação do parto, onde sempre tem funcionários passando, observando, porque às vezes tem alguma vaca com dificuldade de parto, precisa de auxílio, ou assim que nasce o bezerro já vai ser necessário um auxílio a esse bezerro, os primeiros procedimentos. Um piquete ventilado e com boa drenagem, a mesma coisa para a baia, com áreas secas, com boas camas, boa cobertura vegetal. No caso de piquetes, a gente garantir que tenha sombra adequada, fácil acesso à água e comida para esses animais, que já vão ter naturalmente, pelo hormônio, pelo enchimento que o próprio bezerro ocupa na cavidade abdominal dessa vaca, o consumo já tem uma tendência à queda. Então, a gente tem que facilitar para que essa queda de consumo seja a mínima possível. E dentro da possibilidade, a gente separar os lotes e piquetes para vacas e novilhas, porque as novilhas ainda têm mais desafio, é a primeira vez que está passando por essa situação, ainda tem uma exigência, porque ainda está crescendo, a questão de hierarquia, né? As vacas muitas vezes não deixam elas acessarem o coxo da maneira adequada, então, dentro do possível, é importante a gente fazer essa separação. E falando das bezerras, que é o tema principal da palestra de hoje, a gente tem que ter a certeza que é um investimento de longo prazo. E normalmente, né, até na nossa vida, os investimentos de longo prazo é onde a gente tem a oportunidade de maior ganho. Mas, se a gente já começa errado no início, a chance do nosso investimento virar uma vaca de alta produção, com saúde, reproduzindo, é menor. Então, a gente tem que ter essa visão da questão desse investimento de longo prazo. E para a criação eficiente de bezerras e novilhas, na verdade, não é um fator que vai estar atuando, né? A gente vai ter que estar atuando em vários fatores ao mesmo tempo para garantir que realmente essa bezerra tem um bom desempenho, uma boa saúde, entre eles alguns aspectos que a gente vai conversar hoje. Cuidados com o recém-nascido, uma nutrição adequada, ter protocolos sanitários muito bem definidos e, claro, e ter esse diagnóstico dessa doença o mais precoce possível para agir, instalações adequadas, garantia de higiene. Muitas das doenças das bezerras vão estar associadas e podem ter uma redução quando a gente tem um ambiente em que a gente garanta a higiene, desinfecção das instalações e do material, um ambiente adequado, mas o mais importante são, com certeza, para que essa roda toda gire, são pessoas treinadas, que têm um perfil. Então, vocês que estão assistindo nessa palestra, com certeza estão buscando mais informação, ter a sua equipe treinada para garantir que todos esses elos dessa cadeia estejam funcionando direitinho para que a gente garanta uma boa criação. Então, quais são os primeiros cuidados após o nascimento? Naturalmente, a própria vaca, né, já vai fazer assim que o bezerro nasce, ela vai secar esse bezerro, a bezerra vai nascer molhada. Se você retirar imediatamente, que a gente garanta fazer esse mesmo processo com panos, com papel, com secador, secar bem esse bezerro logo após o nascimento. A segunda coisa que a gente deve fazer é curar o umbigo. Eu vou mostrar por quê e a importância da gente curar esse umbigo dessa bezerra assim que esse animal nasce. É muito importante. E manter ele num lugar limpo e seco,
porque é um recém-nascido, então a gente, sem proteção, sem o sistema imunológico, os anticorpos, ele ainda não está produzindo de maneira eficiente, então a gente tem que garantir o menor desafio para esse animal logo após o nascimento. E por que fazer a cura de umbigo? Eu acredito que dentro da fazenda, por algum motivo, se vocês perderem um animal e ainda não tiverem feito isso, faz na necrópsia, abre e tentem ver essas estruturas do umbigo, para onde que vão. O umbigo vai ser a comunicação do bezerro com a vaca durante a gestação. E a partir do momento e ele é formado por essas 4 estruturas, que é uma veia, 2 artérias e o úroco. É aqui que a gente vai ter ligação entre o bezerro e a vaca durante a gestação, para troca de nutrientes, excreção de substâncias que são produzidas pelo bezerro. E se você vê, essas estruturas estão ligadas a órgãos muito importantes. É uma ligação direta com coração, com fígado, com rim. E é como se fosse um canudo mesmo, é uma porta aberta. E do mesmo jeito que durante a gestação tem essa troca de nutrientes, no nascimento, a gente pode ter um canal aberto para patógenos, para bactérias, para vírus, e podem contaminar principais órgãos. E às vezes o bezerro tem diarreia, pneumonia, morre até de septicemia, poliartrite, às vezes as juntas, né, com artrite, nefrite, cistite, e muitas vezes a gente não associa que pode ser um problema de umbigo mal curado. E como que a gente deve fazer essa cura de umbigo? Com tintura de iodo de 7 a 10%, é importante a gente usar frascos, e esses frascos a gente encontra nas cooperativas de pré-dipping, pós-dipping de ordenha. Importante que esse frasco seja escuro, ou você passe uma fita, porque o iodo é inativado com a luz, e sem retorno. Porque se a gente põe sujeira, né, matéria orgânica aqui dentro, você também vai inativar o iodo. Então é importante a gente ter esses frascos, mergulhar o coto umbilical, o umbigo desse bezerro, e fazer essa cura 2 vezes ao dia durante 5 dias consecutivos, ou até que o cordão umbilical esteja seco e a gente realmente feche essa porta de entrada que pode ter de contaminação. Importante usar a luva, porque se cair o iodo e o iodo estiver nessa concentração adequada, acaba queimando a mão do funcionário. Outro ponto extremamente importante na criação de bezerros é uma boa colostragem, uma colostragem adequada. Hoje, na literatura, a gente até brinca com o termo de ouro líquido, tamanha importância, e cada vez também as pesquisas mostrando o tanto que é importante a gente garantir uma boa colostragem das bezerras. Qual que é a importância em fornecer o colostro? O colostro ele é rico em imunoglobulinas, que vai ser o responsável pela proteção, pela imunidade e proteção contra doenças. O que acontece? No bovino, o tipo de placenta que o bovino tem, durante a gestação, a vaca não consegue, durante a gestação, passar essas imunoglobulinas, esses anticorpos para o bezerro. Então, o bezerro nasce com uma imunidade imatura, ele não produz ainda de maneira eficiente só as suas próprias imunoglobulinas, e a única maneira dele, nesse pós-parto, dele receber uma proteção é através da injeção de colostro. Por isso, tão importante. Além de ser a primeira fonte de nutrientes para esse animal. Quando a gente olha nessa tabela os constituintes do colostro e a gente compara com esse leite de transição, que vai ser o leite que vai estar transformando de colostro a leite integral, que são das primeiras ordenhas, a gente vê o tanto que o colostro, por exemplo, sólidos totais, 24,5 comparado com leite 12. Gordura de 6,4 passa para 3,9. Olha a proteína de 13,3 para 3. Olha o tanto de nutrientes, e fora questão de outros fatores de crescimento, hormônios, que também são constituintes do colostro, que são fundamentais para esses animais.
E como que a gente deve fazer essa colostragem? Um dos itens importantes da gente lembrar na colostragem é a quantidade. Quanto de colostro eu vou fornecer para esses bezerros? É importante que a gente forneça, nesse primeiro fornecimento, 10% do peso vivo ao nascimento. O que significa isso? Uma bezerra que nasce com 40 quilos, eu tenho que fornecer 4 litros de colostro para essa bezerra. E um segundo fornecimento, até 6 horas após o nascimento, de 5%, ou seja, eu vou fornecer mais 2 litros até 6 horas após o nascimento. É importante eu garantir a qualidade do colostro que eu estou fornecendo para esse bezerro. Então, o padrão ouro hoje de criação de bezerros, a gente recomenda que esse colostro tenha valores iguais ou maiores que 25% de BRICS. Como que eu avalio a qualidade do colostro? Com esses refratômetros. É importante a gente comprar, quando vocês forem procurar, um refratômetro com essa calibração de 0 a 32%. Porque aí eu consigo avaliar o colostro, né, acima de 25, e depois a eficiência de colostragem, para ter certeza se a bezerra foi bem colostrada. Então, a gente tem esses refratômetros que pela internet, também cooperativos, a gente encontra com facilidade, que está em torno aí de 200, 250 reais, ou seja, é uma ferramenta bem barata pelo benefício que ela pode ter dentro da fazenda, a gente ter essa avaliação da qualidade. E a gente também tem esses mesmos refratômetros BRICS, mais digital, que são um pouco mais caros, mas se você perder uma bezerra por problema de colostragem, com certeza você compra um ou dois desses refratômetros. É fundamental a gente ter também um banco de colostro. Para quê? Porque a gente pode ter uma falha na quantidade de colostro que essa vaca vai produzir. Vamos supor, uma novilha pariu, só que ela só produziu 2 litros de colostro e eu vou precisar de 4 litros. Ou uma qualidade, um colostro aí de 20% de BRICS, e aí eu preciso utilizar esse banco de colostro, ou partos noturnos, que às vezes é mais difícil a gente ordenhar as vacas em horários, né, fora do padrão da ordenha da fazenda, para facilitar manejo. E é fundamental a questão do descongelamento. O descongelamento tem que ser feito em banho-maria, e a gente checar essa temperatura, a temperatura máxima da água de 50 graus. Porque se eu coloco esse colostro numa panela direto no fogo, essas imunoglobulinas que eu falei com vocês, elas são proteínas. E elas podem, com temperaturas altas, mudar esse formato delas, e aí elas não têm eficiência para serem absorvidas como proteção. Então, esse ponto é muito importante, a gente fazer esse descongelamento pensando nessa temperatura e em banho-maria. Como que a gente sugere que a gente faça esse armazenamento? Nesses sacos, né, tipo Ziploc, que a gente usa, né, na cozinha para congelar alimentos, na fazenda, fazer sacos aí de 1 a 2 litros, porque facilita na hora do descongelamento, a gente anotar o quanto que deu de BRICS, a data e o volume que a gente está congelando. Importante a gente pôr nessas bandejas, porque depois ficam igual folhas, o que facilita a organização, e na hora do descongelamento também, porque ficam como folhas, a superfície de contato fica maior, então mais rápido é o processo de descongelamento. Outro fator muito importante, tempo. Quanto mais rápido você fornecer esse colostro, melhor para esses bezerros. Por quê? Porque o intestino desse bezerro, a partir do momento que nasce, ele vai começando a fechar, e as imunoglobulinas são moléculas grandes. Então, para vocês terem uma ideia, com 24 horas, esse intestino está fechado para a absorção dessas imunoglobulinas. Então, é contra o tempo mesmo. Quanto mais tempo você demorar, menor é a capacidade de absorção dessas imunoglobulinas pelo intestino, e menor vai ser a eficiência de colostragem. Uma dúvida muito frequente é se a gente deve fornecer colostro via mamadeira, se via sonda tem alguma diferença na eficiência de colostragem. Hoje já existem alguns trabalhos demonstrando
que ou via mamadeira ou via sonda, a eficiência de colostragem é semelhante. Então, é uma opção de manejo da fazenda, qual que é mais conveniente para a fazenda utilizar, mas pode ser feito das duas maneiras. O importante é ressaltar que sonda você só vai utilizar para colostro e depois para fornecer um soro oral, por exemplo. Depois desse primeiro fornecimento de colostro, você não pode, por exemplo, um bezerro que não está querendo beber leite, você passar leite via sonda, porque esse líquido vai direto para o rumen, e o rumen vai estar cheio de bactérias, que é o normal, e aí elas vão fermentar esse leite e pode ter, como consequência, não é uma doença, uma alteração que chama bebê rumenal, que é essa fermentação, que é muito ruim para o bezerro e pode dificultar. Então, você só utilizar a sonda dessas duas maneiras, ou com sonda, ou soro oral, ou com colostro, nunca com leite. E outra coisa muito importante é a limpeza desse colostro. Eu falei que o intestino desse bezerro está aberto, né, para poder ter absorção de grandes moléculas, que ele não tem a imunidade dele formada. Então, se eu dou para ele um colostro cheio de bactérias, com essa contagem bacteriana total alta, eu estou dando, com esse tanto de nutriente que tem o colostro, ou seja, o potencial de crescimento bacteriano é altíssimo no colostro. Então, é muito importante, no momento de fazer essa ordenha, fazer a ordenha limpa da mesma maneira que você faz a ordenha, com pré-dipping, com limpeza dos utensílios, secagem dos tetos e o armazenamento de todo o material até fornecer para o bezerro que seja em condições muito limpas. E aí, Mariana, eu fiz todo esse processo, mas como eu vou ter certeza que realmente a bezerra teve uma boa eficiência de colostragem? A gente pode coletar o sangue dessa bezerra nesses tubos vermelhos, né, que são sem anticoagulante, e vai utilizar esse soro para a gente poder avaliar. Essa avaliação pode ser feita de 48 horas até 7 dias. Os trabalhos mostram uma boa relação, então pode ser feito uma vez por semana dos bezerros que nasceram nessa semana anterior, ou com 48 horas após o nascimento, dependendo da logística da fazenda. E o que a gente quer? A gente quer que as nossas bezerras, o ideal é que 100% delas tenham uma excelente colostragem. Qualquer referência acima de 9,4% de Brix. Então, por isso, o mesmo instrumento a gente pode usar tanto para avaliar colostro quanto a eficiência de colostragem. Outras práticas de manejo muito importantes. Identificação dos animais. O principal mecanismo de identificação é a utilização de brincos, né? Mas a gente pode usar tatuagens ou outras maneiras de identificar, mas é importante para a gente medir o desempenho desse animal. Poda higiênica e retirada de tetas supranumerárias também feito nos primeiros dias, é muito importante para auxiliar. A questão de fornecimento de água e concentrado. O bezerro precisa de água, então é um mito achar que simplesmente o fornecimento de leite já supre a demanda de água, não é verdade. Então é importante a gente fornecer água para esse bezerro, água limpa em quantidade, desde o primeiro dia de vida. E o concentrado, a partir do terceiro dia de vida, a gente vai colocar um pouquinho e a partir do momento que vai aumentando esse consumo de concentrado, que a gente quer que seja o mais rápido possível, esse consumo de concentrado, a gente vai aumentando sempre também com baldes limpos, troca diária desse alimento. A água é importante para estimular consumo e desenvolvimento da flora ruminal. Água limpa e fresca durante todo o dia, a partir do primeiro dia de idade. Fácil acesso à água e troca e reposição diária. O concentrado é muito importante porque o que vai ser produzido no rumen, que são esses ácidos graxos voláteis, são os nutrientes, o mecanismo para esse desenvolvimento ruminal, porque o bezerro nasce como monogástrico, o rumen dele não é funcional, ele não consegue utilizar, por exemplo, volumoso, capim,
para energia como um bovino adulto ou uma novilha. Então, quanto antes a gente tiver esse desenvolvimento do rumen, melhor. E o que vai fazer esse rumen se desenvolver é principalmente concentrado, por isso tamanha importância. Aqui só um exemplo para vocês verem. Isso aqui é o abomaso, que é como se fosse o estômago verdadeiro, igual a gente tem. E o que é diferente no ruminante? É essa parte aqui, que é rumen, retículo e omaso. Olha a diferença de um bezerro de 30 dias para um bezerro de 60 dias, o quanto desenvolve o retículo rumen desse animal, com papilas, para que ele se torne um ruminante realmente funcional e comece a utilizar fontes volumosas, por exemplo, para o seu desenvolvimento. O concentrado deve ser palatável, ter níveis adequados de proteína, no mínimo 18%, com níveis adequados de energia, pouca fibra, porque ele não é um ruminante, com alimentos de boa qualidade. Em relação ao desaleitamento, quais parâmetros a gente deve ter como referência? A gente quer que esse bezerro dobre o peso do nascimento nos primeiros 56 dias de idade. Então, uma bezerra que nasceu com 40 quilos, com 56 dias é esperado que ela já tenha 80 quilos. Minimizar as doenças e mortalidades e menor número de fornecimento também de medicamento para a gente garantir que esses animais são saudáveis. No Brasil é muito comum esse desaleitamento ocorrer entre 60 e 90 dias de idade, então cada fazenda vai determinar a meta, como vai ser feito, e é muito importante a gente garantir que esses bezerros estejam comendo concentrado suficiente para que eles estejam mantendo o desempenho, que o consumo dele esteja adequado e que ele não sofra quando a gente retire o leite, que ele consiga ter um bom desempenho. Então, é importante, no início do desaleitamento, que ele esteja comendo pelo menos 1 quilo de concentrado, fazer esse desaleitamento gradual, reduzindo aos poucos essa quantidade de leite, e no momento em que a gente desaleita esse bezerro, que ele esteja comendo pelo menos 1,5 kg de concentrado por 3 dias consecutivos. Os bezerros devem permanecer nesse bezerreiro pelo menos mais uma semana, é um momento de transição, de estresse, em que ele vai estar sendo retirado o leite e que depois ele vai entrar num grupo, que ele normalmente é criado de maneira individualizada, fazer pequenos grupos de até 10 animais para você conseguir verificar se algum bezerro vai adoecer ou está com um desempenho menor de maneira mais fácil. Você coloca 30, 40 bezerros juntos, se tem um bezerro doente que até você descobrir ele já está extremamente grave e a gente perde muito com isso. A higiene, como eu disse, é fundamental. Você quer ver se uma propriedade tem higiene, você pega a mamadeira, às vezes você tem um lugar, você abre a mamadeira e fala assim, fiz todo o manejo de colostragem e coloquei o colostro numa mamadeira dessa, não faz sentido. Então, como que é o processo de limpeza e desinfecção? Retirada de matéria orgânica, lavagem com água, detergente, desinfecção e vazio sanitário. E fundamental, a gente precisa monitorar, ter dados, ver para o que a gente tem de desempenho, porque aí a gente vê se a gente está indo no caminho adequado, se tem as metas, porque não se gerencia o que não se mede. Sem dados, você é apenas mais uma pessoa com opinião, e a gente tem vivido num mundo com muitas pessoas com opinião e pouca base para a gente realmente ver se estamos indo bem ou estamos indo mal. Então, é fundamental esse gerenciar com gestão à vista e que a gente tome decisão, que a gente sempre colete dados em que nos sirvam para tomar decisão. Se eu vou desaleitar mais cedo, mais tarde, se eu tenho que aumentar o volume de leite, se o ganho de peso está adequado, enfim. Então, era isso. O tempo é curto para a gente poder falar sobre tanta coisa, né, na cria e recria de bezerras, mas esse é meu contato e eu vou estar à disposição também no final das palestras, para caso tenha alguma dúvida, e estou à disposição e agradecer novamente a oportunidade de poder estar falando com vocês. Convidar o Guilherme Brandão Gonçalves, bisinoto da FAEG,
que é a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás. Guilherme, por favor, Guilherme, vem para cá. Vou conhecer você. Guilherme, que veio de Goiânia, é isso? Goiânia. Já agradecer a sua disposição, viu, Guilherme, em vir nos atender. O Guilherme possui graduação em Medicina Veterinária, portanto é médico veterinário, pela Universidade Federal de Goiás, formado em 2011, MBA em Negócios pela Universidade de São Paulo, em 2020, mestrado em Zootecnia pela Universidade Federal de Goiás, com ênfase em reprodução animal. Atualmente é gerente de assistência técnica e gerencial do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, no Senado do Estado de Goiás. Tem experiência em produção e reprodução de bovinos, atuando principalmente nos seguintes temas: reprodução de bovinos leiteiros e assistência técnica e gerencial. Guilherme, bom te receber aqui, muito obrigado pelo seu tempo. Boa tarde, obrigado. Satisfação, prazer imenso estar aqui em Campo Grande pela segunda vez. Agradecer o convite, presidente do Sindicato Rural, senhor Alessandro. Satisfação, nós somos do mesmo sistema e é muito bom quando nós nos ajudamos. Já recebemos do Sistema FamaSul lá vários colegas, trocas de informações diárias e constantes aí do sistema, que é um sistema muito orgânico, muito atento ao setor produtivo e que traz respostas para os produtores constantemente, né? Prova disso é uma ideia do Interagro, do Sindicato Rural de Campo Grande, né? Como é importante aliar a produção com a tecnologia e promover eventos para trazer para os produtores quais são as principais tecnologias e o que dá para fazer no cenário de competitividade, né? Os negócios estão cada vez mais difíceis de terem margem, de terem sucesso, e nada melhor do que trazer eventos que possam trazer as soluções para os possíveis percalços que os produtores estão encontrando, né? Quero agradecer meus parceiros de federação de Senar Goiás, Pedro Henrique, diretor de TI, e o Armando Hollenberg, vice-presidente institucional da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás. Viemos prestigiar o evento e trazer um pouco do nosso trabalho e, mais especificamente, esse aplicativo que nós desenvolvemos dentro da casa, 100% puro sangue do sistema, para auxiliar ainda mais os produtores de leite do estado e do Brasil, já que é um aplicativo que todos podem usar aí constantemente. Só fazer uma pergunta: quem que é produtor de leite da plateia? Ó, 6 produtores. O Pedro é filho de produtor, eu sou filho de produtor de leite. Qual que é o seu nome? E a Mônica também, produtora de leite. É uma atividade tranquila de mexer, né? Muito simples, né? Uma atividade que é facinho, é só comprar a vaca, pôr na fazenda e o leite sai sozinho, né? A vaca não dá leite, ele tem que tirar, aí que está a dificuldade, né? Então, vaca de leite não dá leite, precisa tirar, né? E para tirar com eficiência, nós precisamos de diversos manejos e atividades. Eu falo que a atividade de leite é a atividade mais complexa do agro, porque ela envolve todas, né? Um produtor de leite eficiente, ele tem que ser um agricultor eficiente, ele tem que ser um administrador eficiente, ele tem que ser um pecuarista de onde que veio essa ideia de nós investirmos nosso tempo, nosso dinheiro para buscar uma solução. A assistência técnica e gerencial é uma metodologia de assistência técnica nacional. A CNA, junto com o Senar Central, idealizou essa metodologia de assistência técnica lá em 2014. O Senar em nível nacional não podia, por questões de missão e de estatuto da criação do Senar, que é uma lei de 92, realizar assistência técnica. Então, o Senar nacionalmente tem 30 anos, o nosso tem 29, o Senar nacional tem 30, e sempre foi uma instituição de qualificação profissional, levando os cursos e treinamentos das propriedades dos senhores. Para o Sindicato Rural, leva os cursos para todas as propriedades, né? E em 2014 para cá, o sistema sentiu a necessidade de ampliar o atendimento, levar mais um atendimento para o produtor, e iniciou a assistência técnica. Então, hoje, no Brasil todo, o Senar contrata agrônomos, veterinários, zootecnistas, para atender os produtores nas cadeias produtivas. Então, são grupos de 30 produtores,
recebendo visitas mensais durante 2 anos. Em Goiás, nós atuamos em... Essa metodologia, ela é nacional, então todas as regionais do Senar executam essa metodologia nas propriedades. Tem algum produtor assistido aqui ou não? Dos produtores de leite? Olha que maravilha. O técnico vai lá todo mês? Venceu? E foi bom? Gostou? Excelente. Então, revolucionou o sistema também, assistência técnica, levando a oportunidade de um produtor que às vezes nunca teve um técnico dentro da sua propriedade, levar informação e transferência de tecnologia. Em Goiás, nós atuamos em 8 cadeias produtivas, já passaram mais de 11 mil produtores desde 2016 em atendimento. Hoje nós estamos com 5 mil produtores em atendimento e desses 5 mil, 1.830 atualmente são produtores de leite. A nossa maior cadeia, arredondando aí, 50% dos nossos produtores assistidos são produtores de leite. Dentro desses 1.830, de 0 a 200 litros, 47%, de 201 a 500 litros, 37%, de 500 a 1.000, 13,6%, e acima de 1.000 litros, 1,4%. Ou seja, 85% dos nossos produtores produzem abaixo de 500 litros. Então, nossa solução foi desenvolvida inicialmente pensando nesse público, esses produtores abaixo de 500 litros que precisam de soluções mais fáceis e mais acessíveis, enquanto não se torne produtor, propriedade grande, né? A propriedade é uma questão fundiária, né? Existe propriedade pequena e grande, mas existe produtor grande em pequena propriedade e produtor pequenininho em grandes extensões de terras mal utilizadas, né? Então, com base na assistência técnica, nos produtores, nos pedidos, qual que é a dor? O Pedro que me ensinou a transformar a palavra problema em dor, é uma palavra das startups, hoje a palavra da moda não é problema mais, é dor. Então a gente entra dentro da fazenda, além de levar a assistência técnica, procura qual que é a dor da atividade, né? E o controle leiteiro é uma dor, por quê? A atividade, independente do tamanho da propriedade, é aqui que começa. O Walter falou hoje cedo de 2 indicadores bem importantes. Receita menos custo da ração, que é o concentrado, e receita menos custo da alimentação. Ele falou outro indicador ou não? Vários de mercado, mas de fazenda ele falou esses 2. Por quê? A Embrapa estudou nos nossos dados de assistência técnica, 70% do custo de produção do leite é alimentação. Então, se a gente resolver o problema da alimentação, teoricamente, 70% do problema da atividade está resolvido. E receita menos custo de alimentação, receita. Como é que sabe a receita? Quantos litros que a fazenda produz e por quanto que vendeu. E o custo da alimentação, se você calcular e gerir, saber quanto que gastou da ração e quanto que custa a sua ração. Então, esse é o trabalho da assistência técnica. Ali, a gestão das atividades. A Mariana falou aqui que não se gerencia nada que não se mede. Então, independente, você vai anotar no caderno, você vai anotar no leite bem, você vai anotar na parede, no papel do pão, o produtor precisa de ter a sua propriedade, os dados da sua propriedade para tomar a decisão aonde que está o principal problema. Trouxemos a dor e o problema para dentro da federação. Aqui é uma foto do nosso hub de inovação. Ele foi fundado em 2019. Hoje o sistema FAEG Senar procura startups no mercado. Quando não tem a startup, a gente desenvolve, que foi o caso do Leite Bem. Não achamos um aplicativo de gestão leiteira e de controle leiteiro que atendia o Pedro. Vamos desenvolver? Vamos. Então, a primeira vez que o Leite Bem foi para dentro de uma propriedade, a primeira foi a do pai dele, a segunda foi a minha, do meu pai, para a gente realmente saber se isso resolveria o problema do produtor. Então, esse hub hoje é um hub que faz a conexão do agro com o setor de tecnologia. No último final de semana, o Pedro estava encabeçando o desafio Agro Startup, trazendo novas dores e buscando novas soluções. Quantos participantes, Pedro? Lá no Hackathon? 160 participantes, com 21 novos projetos para trazer soluções para outras 7 cadeias que a gente atua e saber se essas soluções, depois a gente valida essa solução a campo, para ver se realmente atende a necessidade do produtor. Não adianta criar projeto de dentro de escritório para fora. Tem que buscar a dor lá fora, lá dentro da fazenda, e trazer para um monte de gente pensar
Às vezes demora mais, às vezes demora menos, depende da intensidade do problema, né? Eu convido a todos, o dia que for em Goiânia, a conhecer a nossa federação e o nosso hub de inovação também. Então, pensando nisso, nós começamos a desenvolver o Leite Bem. Quem quiser já baixar aí, pode entrar na loja de aplicativo, ou na Apple, ou na Play Store, na Google Play, e digitar Leite Bem, que já pode baixar o aplicativo. Se quiser já cadastrar uma vaca, para a gente já fazer o teste ao vivo, pode cadastrar uma vaca aí para a gente tocar daqui para frente a palestra. Então, hoje o Leite Bem é um programa de gestão de rebanho e de controle leiteiro. Então, a Mariana falou na palestra, a primeira etapa depois que a bezerra nasce, cura o umbigo, fornece o colosso. O que faz a terceira coisa? Identificação do animal. Identificação do animal é básico. A partir do momento que você identificar, todo o histórico dele vai ser... E o videozinho não passou? Não. Se der um play aí, passa. Aí. Então, na gestão do rebanho, o que é a gestão do rebanho? O Leite Bem faz hoje. Ele traz as porcentagens, a estruturação do rebanho. Estruturação de rebanho é uma coisa muito importante na atividade. Quem paga a conta da fazenda de leite é a vaca que dá leite. A bezerra é importante? Demais. A novilha é importante? Demais. Mas como a Mariana falou aqui, tem que ser feito do jeito certo. Resumindo, a novilha tem que parir com 24 meses. Para ela parir com 24 meses, tem que fazer a colostragem certinho. Tem que acompanhar o ganho de peso dessa novilha para que não enche o rebanho. O que acontece na maioria das propriedades de leite? A gente não consegue isso. A novilha não pare com 24 meses, ela pare com 30, ela pare com 36. Se ela parir com 36, ela deu custo para a propriedade 1 ano a mais e deixou de dar receita uma lactação. Então, aí que a conta começa a não fechar e a gente precisa saber disso. Por isso, o sistema já traz a estruturação do rebanho, para todo mundo ter na cabeça, no mínimo, a metade de um rebanho de leite tem que ser vaca em lactação. Então, o rebanho estruturadinho hoje, 65% do rebanho tem que ser animais adultos, vacas, né? Entre vacas secas e vacas em lactação. A pesagem dos animais, o leite entregue, todo mundo recebe lá do laticínio lá o canhotinho, né? Quantos litros o laticínio buscou no seu tanque. Então, já pode lançar isso no Leite Bem também. O produtor vai acompanhando dia a dia quantos litros ele entregou para saber qual que é a previsão da sua receita, por exemplo. Previsão de parto, o sistema já traz... Vou passar para frente aqui que não funcionou o videozinho. Então aqui, previsão de parto, de 60 dias. Os partos dos próximos 60 dias o sistema já traz. O produtor clicou nesse olhinho aqui, aparece a vaca que está mais perto de parir, ajuda o produtor a trazer para o piquete maternidade, que a Mariana falou, por exemplo. Secagens atrasadas. O sistema traz, a partir de 60 dias, quais as vacas que precisam ser secas, né? Ah, não, mas eu faço a minha secagem com 30 dias. Eu faço com 45. A vaca secou antes. Isso aqui é só uma orientação. Se você faz com 30, com 45 dias, o sistema vai te alertar com 60. O produtor tem 15 dias para planejar a secagem da vaca, né? As próximas secagens, 90 dias, só para ajudar o produtor. Ah, não, nos próximos 30 dias vão entrar em processo de secagem mais tantos animais. Sempre que clicar no olhinho aqui, vai aparecer a vaca que está mais atrasada ou mais perto de fazer aquele manejo. Vacas atrasadas. É um problema também. O que dá dinheiro na fazenda de leite? Vaca dando leite, né? E para ela dar leite, ela tem que fazer o quê? Parir. E para ela parir, ela tem que emprenhar. E para dar certinho, tem que ser um bezerro por ano. Então, nosso sistema avisa o produtor, a partir de 83 dias pós-parto, que essa vaca começou a atrasar. Qual que é a meta de uma propriedade leiteira? 100 dias de lactação, a vaca já tem que estar prenha de novo. Então, nosso sistema, a partir de 83 dias, avisa para ter uma chance de até os 100 dias, pelo menos 2 intervenções reprodutivas, né? Aptas para cobertura,
A vaca precisa, depois que ela pare, de um tempo de involução uterina, de recuperação. Geralmente, eu falo geralmente que tem gente que gosta de fazer mais, tem gente que gosta de antecipar. Geralmente, o período de espera voluntário, antes de dar a primeira inseminação na vaca ou pôr com touro, 50 dias pós-parto. Então, a partir de 50 dias de DEL, que é dias em lactação, o sistema começa a mostrar qual que é as vacas que já podem ser inseminadas. Diagnóstico de gestação, lançou uma cobertura no sistema, a partir de 30 dias, o sistema já vai mostrar para o produtor quais vacas que podem realizar o diagnóstico. 30 dias com ultrassom e a partir dos 40, o veterinário de campo na reprodução. O veterinário de campo da reprodução consegue já te pegar via palpação retal sem a ajuda do ultrassom, né? Receitas também, cadastrando as receitas e a média de pesagem por mês quando faz as pesagens todos os meses. Escrituração zootécnica, aqui que eu falei, cadastrar os animais individualmente. A primeira inserção do animal no leite bem, o produtor escolhe a categoria, você vai lançar uma vaca em lactação, eu vou lançar uma novilha. A partir do momento que cadastrou, as intervenções, os registros, os manejos, você tem que fazer. Eu cadastrei uma vaca em lactação vazia, por exemplo. Para ela se transformar em uma vaca em lactação coberta, tem que registrar uma cobertura. Para ela se transformar numa vaca em lactação prenha, confirma o diagnóstico. Fez uma cobertura, não pegou palpação, ele vai lá e lança palpação negativa, ou então fiz a cobertura, passou 21 dias, a vaca deu cio, cobri, inseminei, eu coloquei com touro novamente. A partir do momento que cadastra uma nova cobertura, ela já recalcula, o sistema já recalcula o tempo, né? O tempo e a previsão de parto também. Então, já falei, cio, cobertura, o controle leiteiro, então, todo animal do sistema fica com o histórico de pesagem de controle leiteiro. Então, a vaca cria um histórico por lactação e por animal de quantos litros de leite que ela deu naquela lactação. E se ela for registrada por 5 lactações, vai ficar o histórico da vida do animal dentro do aplicativo. Só para mostrar esse histórico, um exemplo de uma vaca cadastrada, do produtor Éder Mariano. Nós fizemos um dia de campo na propriedade desse produtor, lá no município de São Miguel do Passa Quatro, em Goiás. A história dessa família é uma história fantástica. Produtor de leite, o pai dele já estava desistindo da atividade, o Éder já morava em Goiânia, buscando a vida em outras atividades. Ele estava numa borracharia e chegou um assaltante, colocou a arma dele e roubou a moto dele. Aí, a partir daquele momento, ele decidiu voltar para a propriedade e ajudar o pai. Resumindo, era uma propriedade que provavelmente não ia ter a sucessão, o pai ia sair, os filhos iam vender. Hoje, essa propriedade está sustentando o pai, está sustentando o filho, o terceiro filho está voltando para dentro da fazenda. Então, mostra que a atividade ela é rentável, feita dentro do manejo certinho, e com a família unida, as coisas resolvem. E o Éder gosta muito de dado, olha o tanto de pesagens de leite que ele tem só dessa vaca aí, na mesma lactação. O controle leiteiro. Todo mundo sabe, o controle leiteiro é pesar o leite, né? Dos produtores aqui, quem realiza o controle leiteiro, quem não realiza? Não pesa? Quem realiza uma vez por mês? Quem realiza 2 vezes por mês? Quem realiza todo dia? Todo dia? E a senhora registra? A senhora anota? Não, de caderninho? Por que a senhora faz todos os dias? Vaca por vaca. O que acontece? Operacionalmente e manualmente é quase impossível fazer o controle leiteiro de todos os animais todos os dias. Do ponto de vista zootécnico e de balanceamento de dieta, de fornecimento de dieta, você não pode mudar a dieta dos animais todos os dias, nem toda semana. Mas saber quanto que cada vaca está produzindo pode ser interessante. Vai ser a segunda etapa da minha apresentação aqui. Mas o que é o ideal? No mínimo, 1 vez por mês,
fazer o controle leiteiro do rebanho. Primeiro, para saber quanto que está produzindo, e nós vamos falar aqui, e segundo, para as estratégias, né? A gente fez uma análise de 2020 para 2021 nas propriedades assistidas de 600 fazendas. O preço do leite 2021 em Goiás, comparado com 2020, aumentou 17% no período. Aumento de preço de leite, né? O produtor de leite ganhou mais dinheiro em 2021 e 2020? Nenhum ganhou. Por quê? O custo de produção médio aumentou 44%. Então, esse efeito do aumento do preço médio pago ao produtor, nem perto passou dos desafios do produtor de produzir, principalmente do custo dos insumos, né? Quanto que está uma tonelada de ureia para fazer uma adubação de cobertura numa pastagem hoje, né? 3, 4 anos atrás estava 1.800 a tonelada, 2.000, quanto está hoje aqui? 5? Mais não? 5, só mais do que dobrou, um único insumo mais do que dobrou nos últimos 2 anos, né? Isso para mim sumiu. Está voltando lá. Mas resumindo o controle leiteiro, uma dica, quem não faz tem que fazer, então é uma sugestão, faz para até saber qual vaca, né? E segundo, fazendo mais vezes no sentido de mudar a vaca de lote. Não dá para mudar a dieta, mas dá para mudar de lote, dá para desafiar mais ou desafiar menos, dependendo que é o que a gente vai conversar para frente, dependendo do estágio de lactação que essa vaca está, né? Então, o nosso sistema hoje, o produtor registrou as vacas, cadastrou as vacas no sistema, registrou como vaca em lactação, automaticamente o sistema já traz essas vacas em lactação. Então, o produtor não precisa registrar, anotar lá de novo, vaca por vaca, para fazer a pesagem. Então, hoje é dia 9, né? O produtor que tem o leite bem, abriu no dia 9 para realizar o controle leiteiro, o sistema já traz automaticamente quais vacas em lactação tá no dia de hoje. Então, o produtor entrou no sistema, vai trazer lá 30 animais em lactação, por exemplo. Registrou a primeira pesagem, os animais ficam em verdinho. Registrou a primeira pesagem, a cor do ícone daquele animal já fica azul. Então, chegou no final da ordenha, de 30 vacas, só tem um registro de 27, ou 3 ficou no pasto, ou passou e esqueceu de anotar. Então, ajuda o produtor, inclusive, no manejo operacional da fazenda. Passou para o período da tarde, volta todo mundo verdinho, registra as pesagens, registrou as pesagens, as vacas vão estar todas pesadas lá. Qual que é a próxima? Só mostrando para vocês. Tem a inserção da tara também. Eu peso no balde. Meu balde tem 850 gramas. Eu vou ter que fazer conta, lançar no sistema, fazer conta, pegar o que deu na balancinha, fazer menos 850, não. Registrou 850 na tara. Agora apareceu, ficou bom. Registrou 850 na tara. O sistema já abate o peso do latão, do balde, automaticamente, e já traz o valor em litros que a vaca produziu naquele momento. Identificação da vaca com leite pesado, aquilo que eu falei, pesou a formiga 25, ficou azulzinho. Pesou a próxima vaca 88 belina, 18 litros, gravou, ela fica azulzinha. Então ajuda o produtor, aquela visão, a visualização no celular. Eu gravei o meu celular fazendo essa operação, então o sistema hoje está preparado tanto para versão celular como para a versão de desktop também, que é essa aqui. Oi? Exatamente. O que acontece? Quem fica com o computador o dia inteiro? Quem fica com o celular o dia inteiro? A Mariana falou de gestão à vista.
Quem olha para uma parede que tem um monte de quadro o dia inteiro? Algumas pessoas, né? É gestão à vista, é importante. Estou falando que não é importante. Mas o celular está com qualquer pessoa, de qualquer negócio, de qualquer área. Inclusive as crianças. Eu tenho uma filha de 2 anos, tirar o telefone da mão dela é um desafio para mim. Então, trazer as informações da propriedade para a palma da mão, para o celular, é um desafio de qualquer software, de qualquer operação nas atividades, né? Aqui eu dividi a tela em 2, do lado esquerdo a pesagem da manhã, então todos os animais foram pesados, e do lado direito a pesagem da tarde. Eu mudei o ícone para tarde, mostra que não foi nenhum animal pesado, ajudando a mostrar, não, naquele dia falta pesar os animais da tarde, por exemplo. Aqui é o diferencial. Até para trás aqui tem sistemas que fazem. O nosso é um pouco mais intuitivo, de mais fácil operação, mas os sistemas de mercado fazem. Então, a grande questão e o nosso diferencial, o primeiro que traz para o celular, muitos bons softwares que tem no mercado, só tem a versão de computador, dificulta para um produtor que está na lida no dia a dia, não tem tempo de parar para lançar uma coisa no computador. Então, nosso objetivo principal do sistema, o produtor está na fazenda, ele já lança no aplicativo, não tem mais atividade para fazer. Divisão das vacas em lactação em 3 lotes. O sistema pega o último controle leiteiro de todas as vacas e divide essas vacas em 3 lotes, obedecendo esses 2 critérios. O primeiro é produção. Quem concorda que tem que dividir vaca em lotes por produção? A vaca que produz mais tem que estar junto com a que produz mais, né? Pensando na alimentação, né? E segundo, no DEL, dias em lactação. Por que isso? Fisiologicamente, toda vaca, independente se ela produz 50 ou se ela produz 10, ela tem um pico de lactação por volta de 60 dias e depois declina. A vaca ruim de leite tem um pico com 8 e declina e seca com 0 litros em 120 dias. A vaca é excelente, ela pica com 30, 25, holandesa pura estabulada 50. Aqui a gente não está, cada fazenda é de um jeito, cada fazenda tem uma realidade e cada clima tem uma realidade. Então, independente disso, o objetivo do sistema é monitorar o pico de lactação e promover os ajustes necessários. Então, aqui, por exemplo, dividiu em 3 lotes. Vamos passar para o próximo. Dividiu em 3 lotes, por exemplo. Essa pesagem dessa fazenda dividiu os animais em 3 lotes. Lote 1, 15 animais, 343 litros que ele lote está produzindo. Lote 2, 15 animais, 233 litros. Lote 3, 15 animais, 137 litros. Olha que diferença. O mesmo número de animais, o lote 1 produz mais do que quase o triplo de leite. Essas vacas podem estar juntas e comendo o mesmo volume de concentrado? Se fizer isso, o produtor vai estar jogando um dinheirinho fora, vai estar engordando a vaca, vai estar engordando provavelmente o feto, causando dificuldade de parto. Então, além de financeiro, é um problema também de operação de dentro da fazenda. Por que que fica laranja? O animal que está no DEL certo, na teoria, na divisão, e na produção maior, ele fica verdinho. Na teoria, está no lugar certo. Essa vaca, por exemplo, a terceira é a pérola. Ela é uma vaca que produziu 25 litros, mas tem 130 dias de DEL. O lote 1 é até 100 dias de DEL. O lote 2 de 101 a 200 e o lote 3 acima de 200. A pérola está com 130 dias de DEL. Eu deixo ela no lote 1 ou deixo no lote 2? Quem vai decidir é o técnico da fazenda e o produtor. Eu vou desafiar essa vaca? Não vou? A ração está cara, não está? Como que está a saúde da minha propriedade? Geralmente, se tiver mais perto do limite para baixo, você deixa no mesmo lote. Essa vaca está com 190 dias de DEL, está quase passando para o lote 2. Provavelmente, se passar para o lote 2, não vai dar diferença em produção, porque o estágio fisiológico dela não responde o estímulo de como numa vaca de
70 dias, 60 dias de lactação. Então, isso aqui a gente trouxe em cores para facilitar o produtor. No aplicativo, se pegar essa vaca aqui, ele arrasta para cá, fica verdinho. Então, o produtor consegue, na tela do celular, mover as vacas de lote e ficar verdinho. O objetivo é ficar tudo verdinho? Não. Depende da estratégia da fazenda. O sistema substitui o técnico? Não substitui. Por quê? Ele traz uma sugestão de fornecimento, ele já traz como padrão, lote 1, a produção dividida por 2,5, para fornecer uma quantidade concentrada X, o segundo 2,75, o terceiro 3. O sistema está falando qual ração que é? O sistema está falando qual volumoso que é? O sistema está falando quanto que vai dar? Uma sugestão do volume. Qual que é a ração? Se vai ter que adaptar, se não vai, se dá para fazer, se é 3 lotes, se é 2. Decisão do produtor e do técnico de campo. Nada substitui um técnico, porque o técnico tem a condição de isso aqui não dá pau. Se o produtor vier aqui, substituir por uma vaca que dá 50 litros de leite, o sistema vai falar que ela tem que comer 50 quilos de concentrado. Qual vaca que come? Nenhuma come. Se ela comer, ela morre depois e terminou de comer, né? Então, é só uma sugestão, por isso que não substitui o técnico. Isso aqui é para facilitar. Hoje, um produtor pesa o leite, manda para o técnico, no papel, passa para o caderno do produtor, depois manda para o técnico vê a mensagem, vê no outro dia, resumindo. Geralmente, um ajuste de lote demora 1 semana para ser ajustado. O sistema, o produtor cadastra o técnico na sua fazenda, pesou o leite, o técnico já vê automaticamente se tiver com acesso à internet. Pesar funciona offline? Funciona. Mas para sincronizar precisa da internet. Né? Esse aqui é só para mostrar que dá para mudar. O sistema traz de padrão 3 lotes. Eu não quero 3 lotes, eu quero só 2. Arrasta as vacas. Arrasta as vacas de qualquer um, traz todo mundo para cá, ou leva todo mundo para lá. Lote 1 ficou com 21 animais, lote 2 com 24, lote 3, 0 animais. Então dá para fazer. Eu preciso, eu divido em 4 lotes. Aí o sistema não faz não. Aí a minha sugestão é deixar um lote, divido em 4, deixar o primeiro ou deixar o último com todos os animais, e fisicamente na fazenda você distribui os animais, classifica os animais. Né? Não dá para fazer um sistema, cada fazenda tem uma realidade. Na teoria, cada fazenda tinha que ter o seu software de gestão. Né? A outra dor é a automação. Hoje, até o que eu mostrei até agora, o produtor tem que ir lá e lançar vaca por vaca. Alguns produtores querem automatizar isso. Existe no mercado? Existe. Para grandes fazendas, medidores eletrônicos que fazem a comunicação direta. Ainda não é acessível para o pequeno produtor e a nossa busca incansável é trazer a acessibilidade dessas tecnologias para o pequeno produtor. Então, a gente está em fase de teste da automação do controle leiteiro. Então, hoje, a gente está comprando esses medidores eletrônicos do mercado, adaptando, abrindo, colocando um softwarezinho lá dentro que faz a comunicação direta com o leite bem. Então, já está a validação do primeiro produtor. Aqui é lá na fazenda do Éder, 2 conjuntos. Já coloca lá e já aparece a pesagem automática aqui. A comunicação entre o medidor e o leite bem é via Bluetooth. A sincronização sempre precisa de internet. Exatamente. Tem que transformar, tem um botãozinho, ativar modo offline para carregar as vacas. Você vai lá e lança, e depois ele volta e sincroniza. Digitar cada animal. O colar já é uma outra tecnologia, aí é um pouquinho mais caro também. Tem que pôr no animal um identificador e um leitor na entrada da ordenha, por exemplo. Aí já tem a tecnologia, já. Aí é um outro processo. Hoje, com o medidor eletrônico automatizado, a única operação que o produtor vai precisar fazer é identificar. Entrou a vaca 1, a 2, a 3, a 4, já vai estar o controle leiteiro pronto.
Trazendo para vocês hoje, nós temos 10 mil usuários cadastrados, 73% são produtores, 26%